Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Eu ia gravar só na segunda-feira, né? Mas essa rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, ela foi muito, foi muito interessante, né? Porque o Palmeiras parece que vai seguindo a sina do seu maior rival, né? Na penúltima rodada, se a gente se recordar, ambas as equipes empataram, né? E se eu não me engano, naquela época, naquela penúltima rodada, o Corinthians jogou antes também. E o Palmeiras jogou depois, sabendo do resultado, da possibilidade de ampliar, de ampliar a vantagem em pontuação. E, e, nesse, e nesse final de semana, nesse sábado, o Corinthians também jogou primeiro e o Palmeiras entrou depois, né, sabendo dos resultados já, né, da possibilidade que uma vitória traria em relação à tabela, né? E não só o jogo do Corinthians, mas também o jogo do Atlético Mineiro e até o próprio Flamengo, né, que está um pouquinho distante em pontuação, mas começa a se recuperar, começa a viver um bom momento, né? E curiosamente, né, ambas as equipes empataram na penúltima rodada e perderam nessa última rodada, né, nessa rodada de sábado. E o Atlético Mineiro vem vencendo, né? O Atlético Mineiro tinha uma desvantagem grande em pontuação em relação ao Palmeiras e também ao próprio Corinthians. E neste momento ultrapassa o Corinthians, né? Então você vê que o campeonato ele flutua muito. Aliás, pedir perdão aqui pode ser que tenha um barulho aqui de fundo, né? Tá chovendo bastante aqui, então se o barulho atrapalhar o áudio, já deixar avisado aqui que a chuva, tá? Chuva muito forte aqui neste momento. Então, é aquilo que a gente falou e repetiu. Assim, sincero, honestamente, eu acho que nem o mais pessimista, né, dos analistas, não é nem dos torcedores, né? E não dizer pessimismo aí, no caso, seria de torcedor, né? Mas eu acho que nem o otimista dos analistas pudesse imaginar que o otimista em relação à competitividade da tabela, né? Não dizendo que estava torcendo pro Furacão, mas poderia imaginar que o Palmeiras fosse perder dessa forma como foi contra o Atlético Paranaense, né? Porque imaginar que o Palmeiras praticamente garantiu a sua vaga, né, nas quartas de final da Libertadores, era uma partida óbvia em que o Palmeiras iria entrar com sua força máxima e o Atlético Paranaense entraria com um time misto, que de fato aconteceu. Porque o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo das oitavas de final, mas ainda é uma partida complicada, né? Ainda é um jogo. Como é que a gente pode dizer assim? Ainda é um jogo traiçoeiro, né? Ainda é uma classificação que ela não está assegurada, né? Ela não está garantida, ela está encaminhada, né? Mas não está assegurada, não está garantida. Então, assim, era de se imaginar, fazendo uma projeção, né? E aí, a projeção que todo mundo faz é uma projeção lógica, né? Mas o futebol, ele não tem lógica, né? Enfim, vamos seguir com a rodada e depois a gente fala desse jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, tá? Iniciando o sábado, Fluminense e Corinthians, 4-0 para o Fluminense. Acho que o importante destacar aqui são duas coisas, né? Primeiro, pro lado do Fluminense, o gol do Fred, né? O Fred que está fazendo o seu penúltimo gol na carreira, né? Anunciou a aposentadoria. Este foi o penúltimo jogo do Fred com direito a gol para cima do Corinthians, se emocionou. E eu acho que é bacana a gente levantar esse ponto e reforçar esse ponto, porque, cara, assim, o esporte ele é muito mágico, né? O esporte ele permite esse tipo de a gente experienciar, né, esse tipo de emoção. E mesmo quem não é torcedor, e porque é fã do esporte, né, olha esse tipo de coisa e se emociona. E se emociona porque é o fim de um capítulo, né, de um personagem, de um centroavante, de um ícone, né, do futebol brasileiro. Ele que foi um dos um dos atacantes da seleção brasileira, aquela do 7-1. Mas para quem não se recorda, assim, é fácil hoje a gente olhar para 2014 e houveram muitas brincadeiras em relação ao Fred, né? Dizendo que o Fred era um cone e que se colocasse um cone no lugar do Fred seria a mesma coisa. Mas para quem não se recorda, no ano anterior, Copa das Confederações, o Fred jogou muito, né?
E naquele momento, ele era uma unanimidade pro Felipão e pro torcedor, né? E pro próprio torcedor, ele era um ídolo, né? O que ele fez nas Copas... É óbvio que assim, mas ganhar a Copa das Confederações e não ganhar a Copa do Mundo não vale nada. De fato, não vale nada, mas é o que eu digo assim, no esporte, às vezes a gente tem uma memória muito curta, né? Porque quando o Brasil goleou a Espanha na final da Copa das Confederações, o Brasil era tido como um franco favorito e o Fred era um dos grandes personagens daquela seleção. 2014 foi outro contexto, né? Outro cenário. Copa do Mundo é diferente, né? E em virtude do que os adversários te proporcionam e até pelo esquema tático do Felipão, o Fred não deu certo, foi caindo em desgraça com o torcedor brasileiro e virou meme, né? Mas assim, eu levanto esse ponto porque assim, a gente não pode ter memória curta, né? O que este jogador fez pelo futebol brasileiro e como ídolo do Fluminense, a gente levanta esse ponto e a gente destaca esse ponto porque é um ícone, é um personagem do folclore do futebol brasileiro. Para quem não se... Pô, o Fred virou influencer, né, no Instagram por um certo momento. Teve um episódio em Minas Gerais também, assim, para quem não se recorda, né, dele passando pela rua de carro, se eu não me engano, eles passaram por uma moça na época, né? Deu um beijo na moça, tudo mais. Depois parece que ela processou o Fred, enfim, eu não sei o que aconteceu e aquilo viralizou e ele se tornou um grande personagem. Eu não estou dizendo aqui não estou aqui dizendo que foi uma atitude legal ou não do Fred, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para o bem ou para o mal, ele foi um grande personagem, né? No futebol e no futebol brasileiro e até como representante da seleção brasileira. Então aqui a gente deixa a nossa homenagem e a gente vai lembrar com carinho, pelo menos eu vou lembrar com muito carinho desse jogador que foi um grande centroavante, fez muito gol na carreira, ajudou os times por onde ele passou e vai deixar saudade no coração do torcedor, principalmente do tricolor das Laranjeiras, né, do Fluminense. Então, cara, a gente deseja sucesso, né? É emocionante o gol que ele fez. Eu acho que o gol coroou aí um capítulo de uma história que foi vencedora, né, no esporte, né? Assim como o D'Alessandro fez um gol, né, no seu jogo de despedida, o Fred faz um gol aí perto de se despedir do futebol. E é muito legal, cara, a gente ver isso, assim, o que o esporte pode proporcionar no coração das pessoas. E assim, o que ele faça depois, se ele vai virar comentarista, se ele vai criar podcast, porque eu acho que ele pode criar um podcast, né? Ele se falei e vou repetir, ele se tornou um personagem, né, no Instagram por um período, né? Então, fazendo dancinha, fazendo comentários icônicos, né? Então, eu acho que se ele criasse um podcast ia ser muito legal também. Eu iria acompanhar com certeza. Então, a gente deseja muito sucesso, né, pro restante da carreira e que essa carreira dele pós-futebol seja tão bem sucedida como foi no futebol, porque ele, cara, é um cara, né, cara boa gente, né, se comunica muito bem, ele é engraçado e eu tenho certeza que ele pode ainda oferecer muito, né, contribuir muito com o futebol, com o seu comentário, com a sua visão, né, especialmente na posição de centroavante, que é uma posição carente hoje. Eu acho que ele pode ajudar muito. Se ele for trabalhar diretamente com o futebol, se for trabalhar diretamente com o futebol, aí sim eu digo no campo, né? Enfim, como olheiro, como preparador, como auxiliar. Se ele optar eu acho que não é muito perfil do Fred, né? Pelo menos imagino eu. Como gestor, se é que ele tem interesse nisso, ou até como um canal de podcast, eu acho que ele pode, né? Ele pode ainda contribuir bastante com o futebol brasileiro. Então, Fred, cara, assim, a gente deseja sucesso e agradecer, cara, pelo que foi feito. Eu falei, às vezes o torcedor tem memória curta, né? Mas eu não tenho, né? O que o Fred fez pelo futebol brasileiro, não só pelos clubes que passou, mas com a camisa da seleção, ele ajudou demais. E assim, circunstâncias, né? Circunstâncias acaba meio que virando meme, mas assim, faz parte do esporte. Um dia você é vilão
no outro dia você vira herói e vice-versa, né? E assim é a vida de jogador, né? A vida de jogador é feita de altos e baixos e é um cara que tira de letra, né? Certamente deve levar tudo isso com muito bom humor, né? E com muita, levando boas recordações, apesar de, né, alguns maus resultados, certamente vai levar boas recordações, se não dentro de campo, pelo menos nos bastidores, né? Falando do jogo em si, falei do Fluminense, goleou, teve 2 gols do Cano, é impressionante o Cano, né? O Cano é um centroavante que ele ele foi, ele foi muito e ele continua sendo muito, acho que, menosprezado, né? Ah, é um cara que tecnicamente não é o melhor da posição, mas o cara guarda todo o jogo, né? É impressionante, assim, se parar pra pensar, se o Palmeiras tivesse ido atrás do Cano, pô, assim, a contratação do Cano pelo Palmeiras seria algo tranquilo do Palmeiras executar em relação ao aspecto financeiro, né? Não seria um jogador caro para o Palmeiras e resolveria um problema do Palmeiras de longo prazo. Imagina o Cano no Palmeiras, né? Eu não sei se renderia, porque é fácil o torcedor olhar hoje, né? A gente olha hoje também e fala, pô, esse Cano no Palmeiras resolveria um problema que o Palmeiras está tentando há muito tempo resolver, né? O tal do camisa 9. Eu acho que não daria certo no Palmeiras, né? Apesar de a gente fazer esses levantamentos, essas comparações, porque assim, o Palmeiras, a exigência de você jogar não só com a bola, mas sem a bola, ela é muito grande, né? Por isso que o Rony, ele é um cara que é uma unanimidade. Apesar de não ser um centroavante de ofício, ele ajuda muito a equipe sem bola, né? Então, por isso que eu digo assim, seria legal assim, para o Palmeiras contratá-lo, né? É óbvio que seria interessante, eventualmente. E aqui é só no campo especulativo. Entrar mais no final do jogo, como foi esse jogo contra o Atlético Paranaense, que o Palmeiras perdeu boas oportunidades. Um cara como um Cano, né, para ficar só na área, né, para pegar uma bola rifada, uma bola que sobra, certamente teria ajudado muito. Mas no contexto, né, pensando numa temporada, ele dificilmente, né, teria espaço, porque a participação sem bola é fundamental nessa equipe do Palmeiras, né? Mas a gente levanta a bola aqui do Atlético porque é impressionante. Todo jogo ele guarda e é um cara que vai render muito com o Fernando Diniz, que tem nas suas ideias de jogo um jogo ofensivo, né? E ter um cara na área, sempre oferecendo perigo, sempre ameaçando o adversário, é muito importante para o tipo de jogo do Fernando Diniz e se comprovou nessa partida, né? Assim, é uma partida que o Fluminense era franco favorito, não só por jogar, né, em casa com um andante ao lado do seu torcedor, mas porque o Fluminense joga só o Campeonato Brasileiro, uma equipe que se preparou para essa partida, exclusivamente para essa partida, enquanto o Corinthians jogava contra o Boca no meio da semana, o Fluminense teve a semana livre para se recuperar e para planejar a semana até o jogo contra o Corinthians. E o Corinthians, um time absolutamente fragmentado. Assim, a situação do Corinthians é dramática. É dramática. É um time remendado, é um catadão, né? E o Vitor Pereira falou sobre isso após o jogo. Ele falou, cara, assim, a gente sacrificou esse jogo. E assim, mesmo se não tivesse sacrificado, não é dizendo que o Corinthians que vai jogar contra o Boca, por exemplo, faria um papel melhor do que fez contra o Fluminense, não é isso. Sim, ele teve que sacrificar, não colocar alguns jogadores que ele consideraria que poderiam dar mais consistência ao time, pelo menos defensivamente, né? Nem ofensivamente falando, pelo menos defensivamente. Ele teve que sacrificar porque, pensando no jogo contra o Boca, isso ele declarou, isso era óbvio para todo mundo, né? Então, o Fluminense tinha amplo favoritismo, foi lá e concretizou esse favoritismo, né? Foi lá e só comprovou aquilo que todo mundo meio que teorizava. Um time que teve a semana livre, né, descansar, um time bom. E nesse momento, se pensar esse time do Fluminense contra o time do Corinthians que entrou em campo, o time do Fluminense é amplamente superior tecnicamente, né? Então o Corinthians foi um Corinthians remendado, um catadão, sacrificou essa partida sim, como disse o próprio Vitor Pereira, porque mirando o jogo contra o Boca, que já vai estar desfalcado também. O Corinthians no jogo contra o Boca vai ser um jogo dramático também. Não vai ser um jogo legal para o torcedor assistir. Vai ser legal no sentido assim, o Corinthians vai ganhar fácil. É nesse sentido. Vai ser legal no sentido assim, pô, é Libertadores,
vai ter que saber sofrer e tudo mais. Se de repente se classifica até nas penalidades, pô, aí é o grande barato do esporte. Agora, assim, não vai ser legal, no sentido de que o Boca vai ameaçar o Corinthians o tempo inteiro. E um Corinthians que vai para esse jogo da Libertadores fragmentado também. Então, assim, a situação do Corinthians é dramática, né? É absolutamente dramática. É uma equipe que Vitor Pereira não teve as peças que imaginava que poderia contar, mesmo os jogadores de mais qualidade, né? Os tais dos medalhões, eles não estavam bem, né? Fisicamente não estavam bem, não rendiam o que podia render e começou a sofrer com uma série de lesões, né? As principais soluções que o Vitor Pereira foi achando para o seu elenco foram se machucando, foram ficando de fora, né? Tem 2 jogadores que praticamente fora já não vão atuar mais. O Paulinho e o Maicon também. O Renato Augusto é dúvida, Fagner é dúvida, o William é dúvida. Então uma série de contusões e desfalques que fizeram a diferença nesse jogo. De novo, assim, se o Corinthians entrasse com um time que enfrentaria o Boca, que vai enfrentar o Boca, no caso, né? Não que enfrentaria, que vai enfrentar o Boca no meio da semana, o Fluminense já seria superior. Não só pelo tempo de descanso e de preparo, mas também as peças individualmente falando, porque o Corinthians muito desfalcado. Então o Corinthians fez o planejamento, o Vitor Pereira ele fez o planejamento pensando na Libertadores. Assim, se tem uma coisa que pode animar o torcedor corintiano, é que assim, antes de enfrentar o Boca na fase de grupos, óbvio que contextos diferentes, é uma fase de grupos, era um Boca desfalcado, né? Muitos jogadores ainda cumprindo suspensão pela confusão que aconteceu no ano passado no jogo contra o Galo. Então era um Boca desfalcado, é outro contexto, mas assim, se é uma coisa que pode animar o torcedor corintiano é justamente isso. Antes daquele jogo contra o Boca, o Corinthians enfrentou o Palmeiras e tomou uma goleada de 3-0. Um time muito fragmentado também, e tomou 3-0. Foi lá, né, enfrentar o Boca e ganhou. Só que outra coisa diferente. Aquele jogo foi em Itaquera, né? Aquele jogo foi na Neoquímica. Agora vai ser óbvio. Por isso que eu falei, são contextos muito diferentes. Um Corinthians muito desfalcado, um Boca reforçado. O jogo vai ser na Bombonera e não em São Paulo. Mas antes do jogo, o Corinthians sofreu uma goleada contra o Palmeiras, agora sofre uma goleada contra o Fluminense. Então, assim, se vale a mística pro torcedor, né? Porque eu acho que muitos torcedores se apegam à superstição. Talvez essa pode ser algo pro torcedor se animar, um time que vai descansado, sofreu uma goleada antes e o torcedor mais otimista pode imaginar que o time vai responder agora, né? Eu acho que o torcedor tem que se apoiar também na superstição, na mística, porque isso faz parte do esporte, né? O futebol não é lógica. Apesar desse jogo ter seguido a lógica, mas o futebol não é lógica, né? E o imponderável pode acontecer. Então, grande resultado para o Fluminense, né, que volta a pontuar, não, volta a escalar na tabela, né? O Fluminense se encontra numa situação, deixa eu só abrir a tabela que eu não tinha deixado encaminhado aqui. O Fluminense chega ao G6, né? 24 pontos, 3 pontos do Flamengo, né, que é o sétimo colocado, e tá ali, entrou no bolo, tá perto do Internacional, tá perto do próprio Corinthians, né? Não tá longe do Atlético Paranaense nem do Galo, 3 pontos apenas, tá? Do Palmeiras já são 5, já um pouquinho mais distante, mas tá perto, tá entrando no bolo, uma equipe, repito, que está focada no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense é uma equipe que vai brigar sim por uma vaga direta, né, pela vaga direta pela Libertadores, tá? G4 inicialmente, né? Em virtude do que pode acontecer, pode abrir vaga para metade do campeonato praticamente, e o Fluminense certamente vai estar nesse bolo buscando uma vaga direta, né? Também até porque pelo que aconteceu nessa temporada, o objetivo tem que ser maior, né? A gente tem que cair na fase de grupos direto para não correr risco e não sofrer como sofreu. E esses 2 gols do Cano, com esses 2 gols do Cano, o Cano chega à artilharia do campeonato, né? Igualou os 9 gols do Caleri, tá? Então o Cano também aí compartilhando a artilharia do campeonato com o Caleri, jogador do São Paulo, tá? Então, grande jogo, assim, já falou bastante aqui do Fred, e o Fluminense é uma equipe que tá ajustada, tá jogando bem com o Fernando Diniz e pode dar muito trabalho, e eu acredito que vai dar muito trabalho para muita equipe, tá? Nesse Campeonato Brasileiro. Espero que
que o Fernando Diniz siga fazendo um bom trabalho, né? É um técnico que eu gosto muito, eu nunca neguei aqui. A única coisa que eu sempre falei do Fernando Diniz é que ele não consegue mudar o jogo de acordo com as circunstâncias. A gente já viu, né, em alguns jogos o Fernando Diniz jogando de forma defensiva. E ele colocando mais leque de opções táticas nesse Fluminense, eu acho que ele pode fazer um grande trabalho, tá? Grande trabalho. Título, assim, o torcedor obviamente já começa a sonhar, porque assim, o Fluminense está só no Brasileirão, né? Então o torcedor já meio que começa a sonhar indiretamente, né? Indiretamente, aquele sonho contido, né? Aquele sonho que tá ali, aquele grito que tá guardado, e aí se perder, aí já fica maluco, né? Calma, né? Calma, porque tá muito longe ainda. Eu acho que a gente dizia 2 rodadas atrás que o Palmeiras, o campeonato estava se apresentando pro Palmeiras, e agora já não, né? Agora já não. Agora, eu dizia que o Flamengo, eu via muito distante do título, tá? Mas eu já acho neste momento que o título pro Flamengo também é possível, né? Eu achava que... Eu nunca neguei que era impossível, né? Nunca cravei que o título pro Flamengo era impossível. Mas foi, tá muito distante, né? O Palmeiras não é um time muito irregular, não é um time que oscila muito. Então, nesse contexto, e até pelo momento que vivia o Flamengo e o Galo naquele momento, de muita inconstância, era difícil imaginar que alguém fosse chegar no Palmeiras. E estão chegando, né? Estão chegando. Então, eu já não vejo assim... Eu já não via como impossível o Flamengo brigar pelo título, e agora mais do que nunca eu acho que se torna cada vez mais possível. Se torna ainda... continua muito vivo o sonho para o torcedor rubro-negro. Eu não acho bizarro pensar esse tipo de coisa, porque o campeonato é isso. Ele vai ser de altos e baixos. Equipes que vão ver bons momentos, vão subir muito. Equipes que vão viver mau momento, aí vai deixar os outros encostar, e é assim que vai ser. E esse mês vai ser o pior de todos, né? Talvez um dos piores. Muitos jogos, né? Especialmente para essas equipes que disputam não só o Brasileirão, mas a Libertadores e a Copa do Brasil. Vai ser uma coisa maluca, né? Então, para todas essas equipes vai ser um negócio muito doido, né? Vai ser muita especulação do que vai acontecer, do que pode acontecer. Os resultados recentes do Galo, por exemplo, é algo que eu, sinceramente, não imaginava, e pelo que eu vejo de muitos programas esportivos, ninguém imaginava que o Galo fosse conseguir essa sequência de vitórias consecutivas, né? Então, assim, tirando o Emelec, né? Mas venceu 2 vezes o Flamengo e agora vence o Juventude. Essa era uma partida que a gente imaginava que fosse ganhar de fato. Juventude vice-lanterna, mas por exemplo, 2 vitórias para cima do Flamengo. Acho que a gente via 2 equipes em mau momento, e colocar 2 empates ali não seria nenhum absurdo, né? O Galo ganhou os 2, né? Então, uma equipe que já pula para esse jogo do Galo, é uma equipe que a gente começa a ver o time jogando conforme o que pensa o Turco Mohamed, tá? Pelo menos essa é a minha visão. O Galo passou por um momento de inconstâncias e incertezas, porque viveu esse momento, tava vivendo, e ainda está vivendo, tá? Ainda está vivendo esse momento de transição, de um time muito ofensivo, que era o Galo do Cuca, para um time reativo, que é esse Atlético Mineiro que a gente está vendo neste momento, né, nessa altura da temporada, que é o que eu imagino que o Antônio Turco Mohamed vai fazer com o Galo, e está sendo eficiente. Eu não sei se é o perfil dele de fato, porque eu não o conheço, né? Ele, até antes dele chegar, quando foi anunciado e tal, pelo que a gente ouvia, né, dos comentaristas que acompanharam, né, ou que estudaram a forma de jogar do Turco Mohamed, ele é um treinador meio doido, né? Assim, meio doido no sentido de que joga o time pra frente e deixa a defesa desguarnecida. E por um certo momento o Galo passou por essa fase, né? De ir pra cima, faz os gols e depois tomava empate, né? Por um certo momento a gente viu isso. Ou vai pra cima, não tá num bom dia, não faz gol, tomava e perdia. E aí eu acho que o Turco entendeu que isso não ia dar certo, né? Até por uma questão física também, que ele passou por um problema... passou e vai seguir convivendo com isso, a questão física do elenco, né? Que já é um elenco mais velho, então, você tem que fazer essa gestão com mais cautela.
E agora a gente vê um novo Atlético Mineiro. Qualidade do futebol, assim, estética, é questionável, né? Isso é questionável. Agora, que vem sendo eficiente. Né? O Galo vem conseguindo bons resultados e dessa vez não foi diferente. O Juventude teve oportunidade e chance até de empatar, sim. Teve mesmo, mas o Galo vai ser um time reativo. Né? Enquanto viver esse momento de instabilidade, o Galo vai ser esse time reativo e se começar a dar resultados positivos, de repente passa do Emelec, passa do Flamengo na Copa do Brasil, esse vai ser o perfil. Né? Porque tem um exemplo recente aí, o Corinthians chegou no topo do Campeonato Brasileiro jogando de forma reativa. Então, pô, se não dá certo, se ele não conseguiu fazer o estilo do Cuca, até porque não era o estilo dele dar certo. O estilo dele, que é de ir pra cima e deixar a retaguarda meio aberta, não deu certo também. Esse novo estilo, se der certo, é o que ele vai manter, né? Para se manter no cargo também. E aí vai depender muito da gestão do Atlético, né? De olhar e falar, cara, esse futebol não dá, mano. Vamos trocar. Que foi o que o Santos fez, né? Com o Fábio Carille, né? Olhou e falou, não é o perfil que a gente gosta, a gente vai mudar, né? De repente pode acontecer, o São Paulo está desempregado, o São Paulo está na praça, né? Foi falado aí, se especulou o Renato Gaúcho também no próprio Galo. Então assim, se o Atlético entender que é um futebol ofensivo, de repente o Turco Mohamed pode cair não pela questão dos resultados, mas pela questão do futebol apresentado para o elenco que o Galo tem. Porque tem reforços de peso chegando, né? Pavon, Allan Kardec, Pedrinho. Cara, assim, vai chegar muita gente muito boa, de muita qualidade, né? E talvez a diretoria entenda, e o próprio torcedor entenda que isso não condiz com os jogadores que o Galo tem, jogar dessa forma reativa. Mas enquanto vier resultado, né? Por mais que o torcedor não goste, é difícil, né? Assim, pô, tá dando tudo certo, de repente passa do Emelec, passa do Flamengo. O Palmeiras eliminou o Galo na Libertadores jogando assim, de forma reativa. Talvez o torcedor entenda que, poxa, jogar bonito é legal. Bonito, eu falei, estética de futebol é questionável, mas jogar e futebol é entretenimento, né? Como era o Galo ano passado. É legal? Pô, é legal pra caraca, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores 2 vezes, assim. Né? Será que não vale a pena a gente baixar a bola este ano? Jogar de forma reativa, pelo menos pra gente voltar a vencer uma Libertadores, de repente, tipo, aos olhos do torcedor, isso pode ser algo interessante. Até porque, se olhar o que aconteceu hoje, né? Se olhar o que hoje não, né? Já virou o dia, mas se olhar o que aconteceu no sábado, o Atlético Paranaense jogou de forma reativa contra o Palmeiras e ganhou, né? Então, assim, é aquela velha discussão, né? Que todo mundo, que a gente fala, é mais legal você jogar bonito ou você jogar pelo resultado e ganhar título, né? Enfim, fica esse negócio pra dizer, pô, tá defendendo futebol feio? Não tô defendendo futebol feio, até porque estética de futebol eu sempre falo aqui, eu não discuto, tá? Agora sim, que o futebol do Atlético Paranaense foi amplamente superior ao do Palmeiras, isso foi, né? Isso foi. Então, assim, abre... Eu abro a discussão pro imaginário do torcedor, né? Pro imaginário do torcedor. O Galo consegue um grande resultado, né? É o vice colocado de momento, tá? Vice colocado não, porque o resultado do Atlético o Atlético Paranaense, o Galo jogou primeiro, né? Então tinha chegado a vice-liderança, mas com a vitória do Furacão, ambos empatados em 27 pontos, a 2 do Palmeiras, né? E curiosamente a sequência das duas equipes é muito semelhante, né? De empates e vitórias. E estão empatados em pontuação, o Atlético superior nos critérios de desempate. Então tinha chegado, né? Tinha chego até a vice-liderança e com o resultado final do jogo do Palmeiras, o Furacão chegou à vice-colocação, mas tá lá, né? As duas equipes empatadas em pontuação, o Juventude segue afundado na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna, pode ser o lanterna em virtude do que aconteceu no jogo do Fortaleza, né? Pode voltar a ser o lanterna e vai ser um ano difícil. O Juventude muito dificilmente vira a chave, né? Muito dificilmente. Equipe que vive um mau momento, né? Vai brigar certamente contra o rebaixamento e tá ficando complicado, né? A distância em pontuação tá aumentando.
o campeonato era muito achatado, mas está ficando distante. O Juventude tem 11 pontos, o Ceará tem 18, por exemplo. Já são 7 de diferença, né? 8 pontos do Ceará do Fortaleza, por exemplo. Já está ficando muito distante. Antes estava muito achatado, agora já não. Por isso que cada vez mais a gente coloca Fortaleza e Juventude como as equipes que vai brigar aí pela lanterna do campeonato. Em virtude da distância de pontuação em relação aos adversários que já estão um pouquinho mais longe da zona do rebaixamento, tá? Santos e Flamengo. Santos, né? Santos 1, Flamengo 2. E foi um jogo que o Flamengo saiu na frente, né, com o gol do Pedro. O Santos consegue chegar ao empate com uma cobrança de falta e um erro do goleiro Santos, tá? O goleiro do Flamengo é o Santos. E acabou tomando um gol ali, né? Frango, não sei. Falhou ali no gol do Santos e depois o Gabigol entra para fazer o gol da vitória. E é curioso que o Gabigol entra e já entra no tumulto, né? Já entrou tomando cartão amarelo, logo na sequência já faz um gol, vai comemorar para a torcida ali, né? Deixa a sua provocação, porque a galera obviamente pega no pé dele. E a torcida do Santos parece que não aprende, né? O torcedor do Santos parece que não aprende. Teve uma partida recente que o Flamengo foi enfrentar o Santos na Vila e começaram a achar que o Gabigol ele foi lá e meteu 3 gols, né? Se eu não me engano. E depois do jogo o Gabigol falou, caraca, eu vim aqui, né? É um clube que eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu vim aqui pra curtir como torcedor. Os caras vieram me provocar, não fiz nada. Também vou dar a resposta dentro de campo. Foi isso que ele fez, né? Deu a resposta dentro de campo, foi lá, deixou a sua provocação por torcedor que o cornetou, né? Que ele falou que foi cornetado por um torcedor ali da ala da torcida para onde ele foi comemorar após o gol, né? E foi um placar, uma vantagem magra, né? Depois do gol, o Flamengo pouco apresentou em termos de futebol, pouco contestou, o Santos foi para cima, mas também sem muito perigo. Até o goleiro Santos teve que trabalhar bastante também, é verdade. O goleiro do João Paulo, aí o goleiro da equipe santista, também trabalhou bastante, mas ganhou a equipe que foi mais eficiente, né? O Santos tem as suas limitações. Buscou empate, poderia ter conseguido também, mas acho que a vitória ficou para a equipe que foi mais eficiente, né? Os 2 centroavantes rubro-negros fizeram o seu papel, fizeram os gols. O Flamengo que iniciou a partida com o time reserva, né? Obviamente poupando, né? Vindo de cansaço após um jogo na Libertadores e ainda tem um jogo difícil na volta, né? Apesar da vitória contra o Tolima, aquele jogo o Tolima foi amplamente superior. O resultado está encaminhado, na minha opinião, mas não assegurado, né? Assim como o jogo do Atlético Paranaense. Então entrou com um time misto, né? E aí quando toma o gol do Santos, toma o gol de empate do Santos, começa o Dorival começa a pôr os titulares, né? E um deles, o Gabigol, foi lá e deixou o dele, guardou o dele, o gol da vitória, gol importante, né? Para o Flamengo voltar aí a escalar na tabela e mirar o topo da tabela com um pouco mais de, assim, olhar o topo da tabela olhando com possibilidades reais de chegar, né? Pela sequência. O futebol ainda ele é questionável, né? A qualidade do futebol apresentado pelo Flamengo, pelos jogadores que tem, ainda é questionável. Mas é um time que está conseguindo resultado, né? Começa, assim como o Galo, a viver um bom momento. E nesse bom momento, né, no momento de inconstância do Palmeiras e do próprio Corinthians, que eu citei aí, os últimos resultados das duas equipes é muito semelhante. E com isso, olha para o topo da tabela com uma possibilidade real de eventualmente chegar, né? Se o Palmeiras seguir inconstante, se outras, no caso o Corinthians também seguir inconstante, é uma possibilidade real, né? E se de repente é eliminado pelo Galo na Copa do Brasil, jogando 2 competições, isso se torna ainda mais palpável, porque você vai ter mais tempo de descanso e preparação para jogar o Campeonato Brasileiro. Então é muito maluco, né? Assim, esse mês vai ser muito maluco e os resultados nessas outras competições podem pesar muito, por isso que assim, eu dizia que o Palmeiras conseguiu uma sequência de vitórias impressionante, né? E o campeonato naquela altura se apresentava ao Palmeiras porque o Flamengo vivia inconstante,
O Galo vive inconstante, agora não. O Palmeiras vive o seu momento de inconstância, o que é normal, tá? O que é absolutamente normal. Não tem nada de absurdo, não tem nada de maluco nisso, né? É absolutamente normal as equipes viverem oscilações, até pela questão do calendário. E uma coisa que todo mundo fala do Palmeiras: o Palmeiras iniciou a temporada antes de todo mundo. Então, fisicamente, o Palmeiras chegou no seu auge antes de todo mundo, mas pode ter um declínio físico antes de todo mundo também. Isso é uma possibilidade. Isso pode acontecer. Então, essa gestão da energia, e não só da questão física, mas principalmente do aspecto mental, que é o que eu acho que o time do Palmeiras... Esse é o maior problema do time do Palmeiras hoje, é o cansaço psicológico, o cansaço mental. É muito difícil fazer essa gestão, né? E em virtude do que acontecer na Copa do Brasil, o Flamengo pode, né, se tornar um sério candidato a voltar ao topo da tabela, brigar por título. Ainda está distante, né? Mas a distância está caindo. Parece algo impossível, né? E hoje, apesar da distância de pontuação, são 8 pontos de diferença para o Palmeiras. É muito ponto, mas, poxa, chegou a ser mais de 10 pontos já. Então você vê, pô, caraca, era mais de 10 pontos, né? E uma equipe que está brigando com 3 competições, será que vai conseguir manter, né, a pegada, a sequência? Aí que tá, né? Aí que é o grande ponto de interrogação, né? Se vai conseguir ou não. O Santos estaciona, né? Não consegue vencer nas últimas rodadas, é o 8º colocado. Você vai seguir brigando, né, por essa vaga na Libertadores, mas a gente começa a ver o Santos viveu, e aí de novo puxando aquela questão das inconstâncias, né, da oscilação no campeonato. O Santos chegou ao topo da tabela. E aí, poxa, aquela hora a gente falou, pô, que grande surpresa, né? Acho que todo mundo, o Flávio Prado, se eu não me engano, da Jovem Pan, chegou a falar isso, cara. Às vezes acho que tá todo mundo meio que tá todo mundo dizendo que o Santos está desfalcado, que tem problema, que isso e aquilo. Talvez todo mundo esteja fazendo uma análise errada do Santos, porque o Santos é isso, né? Time que busca soluções na base e cresce com isso. Mas eu acho que foi um bom momento que o Santos viveu, e o que a gente vê do Santos hoje, sim, com todo respeito ao torcedor, o torcedor não fique bravo comigo, mas é o que o Santos pode apresentar hoje, né? Em virtude das limitações que tem no seu elenco, é o que o Santos pode apresentar hoje. Estar ali em 8º colocado, 7º colocado, eventualmente brigar por uma pré-Libertadores. Eu acho que esse é o Santos hoje. E o Santos tem um agravante, né? Disputa todas as competições também. Então jogou contra o Cali, né? Pela Sul-Americana, com um time misto. Aí já foi para esse jogo contra o Flamengo, né, um pouco mais cansado, se é que pode dizer assim, não conseguiu um bom resultado, perdeu. Agora vai ter o jogo da volta, né, contra o Cali de novo, né? E Cali, eu não sei, é Táchira, né, se eu não me engano, Deportivo Táchira. Peço perdão ao torcedor aqui, mas jogo pela Sul-Americana. Então, e aí vai jogar contra o Corinthians, jogo na volta da Copa do Brasil, praticamente eliminado. Então, assim, ainda tem que fazer essa gestão de energia, porque jogar muitas competições. E pro torcedor santista, se eu falei do torcedor corintiano se vale algo para se animar, né, em relação a Libertadores, jogar contra o Boca, claro que o cenário é totalmente diferente, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e pode ir pro segundo jogo na Bomboneira pensando em empatar para ir para as penalidades. O Santos tem que reverter um placar de 4, mas obviamente que contexto, e aí dentro, dadas as devidas proporções, assim como eu falei, né, da questão do torcedor corintiano. Pro torcedor santista, a gente diz aqui, o Corinthians não é uma equipe que toma 4 gols, né? A última goleada que o Corinthians tinha sofrido foi exatamente contra o Palmeiras, no jogo que antecedeu um jogo contra o Boca Juniors na fase de gol. O Corinthians tomou 4 gols agora, com o time misto, é verdade, mas em virtude do que acontecer até o jogo da volta, pode entrar em campo um Corinthians mistão e o torcedor olhar e falar, pô, não dá para fazer 4. Se fizer 4, leva para as penalidades, pelo menos, né? Então, assim, eu acho que o que aconteceu nessa rodada, apesar da derrota pro Flamengo, é algo que eu falo assim, eu sempre falo, a superstição, ela faz parte do esporte. E pro torcedor santista, olha para isso, pô, antes o Corinthians não tomava 4 gols, tomou agora.
com o time misto. Até lá, o Corinthians pode ter que repetir esse time misto de novo. E aí é uma possibilidade, né, da gente eventualmente buscar. Difícil, é muito difícil, mas eu falei, o torcedor, pela dificuldade, né, de reverter o placar, o torcedor tem que, obviamente, se apoiar e não só na lógica, mas na superstição, né, no imponderável que o esporte pode oferecer. Então, se vale de alguma coisa para o torcedor santista, é isso. O Corinthians tomou 4 gols do Fluminense. É óbvio que o Fluminense tem muito mais qualidade, teve a semana inteira para treinar, para descansar, para se preparar, é outro contexto, mas poxa, o Corinthians não é uma equipe que tomava muitos gols e acabou tomando, uma equipe mista. Então, se de repente o Corinthians no jogo contra o Santos entrar com uma equipe mista, dá para o torcedor sonhar. Tem que acreditar que é possível, né? E o que aconteceu nessa rodada, eu acho que anima mais o torcedor santista a encher a casa, apoiar o time e acreditar que dá para virar esse resultado, tá? Ceará e Internacional 1-1, tá? Eu acho que foi um bom resultado para o Internacional esse empate, tá? Fora de casa, depois de uma derrota melancólica, né? Na Sul-Americana, o Ceará uma grande vitória de virada contra o The Strongest, né? Na altitude. Então, sim, pelas duas equipes terem disputado o jogo da Sul-Americana, foi um jogo de muita exigência, não só no aspecto físico, mas no aspecto psicológico também. Acho que era uma partida protocolar para os dois, né? Cansado, viagem longa, né? Ceará, e aí foi semelhante para os dois, né? Sim, de uma certa forma. Que foram fazer jogo fora e aí vão pro Nordeste, né? Vão pro estado do Ceará. Viagem longa, possivelmente algumas escalas no meio, né? Então, as duas equipes tiveram praticamente o mesmo tempo aí de preparação, mesmo desgaste. Eu acho que do Ceará foi até um pouco pior por ir na altitude, né? Mas, cara, o Internacional um pouco mais perto, né? A viagem, se é que a gente pode dizer assim. Mas duas equipes que foram para essa partida cansados, pensando obviamente no jogo no jogo da sequência, né, da Sul-Americana. Era uma partida para cumprir tabela, né? Não dava muito para pensar nesse jogo do Campeonato Brasileiro. O que acontecesse era lucro e o lucro aconteceu, né? Eu acho que por Internacional foi até melhor de ir na Arena Castelão e empatar fora de casa. Foi até um pouco melhor, né? Mas obviamente são duas equipes que estão com a cabeça na Sul-Americana. O Ceará fez uma boa partida, mas é 2-1, não dá para deitar em cima dessa vantagem. O Internacional tem uma partida difícil de reverter um placar de 2 gols. Então, contra o Colo-Colo, né, se eu não me engano. Colo-Colo, o que eu falei, a viagem do Ceará foi muito pior, né? Mas é uma partida para cumprir tabela e eu acho que o resultado foi até melhor para o Internacional. Segue ali em zona de classificação para Libertadores, né? Saiu do G4, mas segue no G6, né? Região de pré-Libertadores. E o Ceará, acabei destacando aqui já, né? 18 pontos, 8 pontos em relação ao Fortaleza, que é o lanterna do campeonato. Não está longe da zona do rebaixamento, é importante dizer isso. 3 pontos do América, que é o primeiro time no Z4. E todos os outros que estão abaixo vão jogar ainda no domingo. Então, em virtude de uma combinação de resultados, o Ceará pode até pintar na zona do rebaixamento. Sim, não, deixa eu só confirmar, né? Porque o Atlético Goianiense veio atrás, o Goiás enfrenta o América. Não, acho que não volta. O Goiás enfrenta o América já, né? Então não volta para zona, mas fica muito perto, né? Ainda não está confortável, mas falei, vou repetir, equipe que está com a cabeça no... E o Ceará, né, assim como o Fortaleza, também disputa todas as competições, né? Disputam 3 competições. Então essa gestão vai ser complicada, né? Pior para essas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, né? Pior para eles, porque você tem que pensar no Brasileirão, que você não pode cair. O Fortaleza já está lá no caso, né? Mas pensar que você não pode cair, não pode ceder pontos, não pode perder pontos. Tem que passar no mata-mata. É complicado, né? Vai ser uma gestão muito complicada. Por isso que estão no topo da tabela já está complicado. Imagina porque estão tentando fugir da zona do rebaixamento, né? Para finalizar hoje, né? Palmeiras e Atlético Paranaense. Cara, assim, uma coisa que
pós-jogo, assim, eu não queria nem ouvir muito a coletiva do Abel Ferreira, porque pra mim era óbvio o que ele ia falar, né? Ia reclamar de arbitragem, porque ele tomou um cartão amarelo, né? Tô sendo perseguido de arbitragem. Ia falar que os adversários enfrentam o Palmeiras como se fosse uma final. Ia falar, quero ver como é que vai ser a sequência do Atlético Paranaense, né? Por ter jogado um jogo de muita intensidade com o Palmeiras, mesmo com o time misto. Não fez nada disso. Ainda bem, cara. Sim, ainda bem, porque é um discurso que tá ficando manjado e eu acho que desrespeita um pouco os adversários, né? Questão de arbitragem também acho que já deu, sabe? Ele tem que reclamar, deixou o manifesto dele, mas se continuar reclamando muito, de fato ele vai ficar ele já é marcado e vai ficar marcado cada vez mais, né? Então é melhor ele fazer o que ele fez, né? Mostrar a sua indignação, obviamente, pela eficiência da equipe e parabenizar a equipe do Atlético Paranaense pelo jogo que fez, foi eficiente e não se ateve a esse tipo de detalhe de os adversários enfrentam o Palmeiras, jogam tudo contra o Palmeiras. A arbitragem prejudicou. Os caras fizeram cera. Não se ateve a isso. E eu acho que isso é importante, né? Porque é um discurso manjado e eu acho que meio que desrespeita o adversário também. E a grande verdade é assim: até o fã de esporte, né? O fã do futebol, que não entende nada de futebol, nada assim, ele gosta de torcer. Mas ele não entende de tática de jogo, ele não. Eu só assisto futebol porque eu gosto de torcer. Porque eu quero ver um bom jogo, eu quero ver isso e aquilo. Ele não entende nada, né? E assim, isso não é querer desmerecer, não. Assim. Às vezes o próprio Barolo falou isso numa live recente. Falou, cara, assim, eu não entendo nada de futebol, não entendo de tática. Eu sou torcedor. Aqui é um canal de torcedor. Então, se você quer ver um canal de torcedor, você venha ver a minha live, senão você não vem. Porque eu não vou ficar analisando tática, quantos rebotes, quantos desarmes, isso aqui não vai acontecer no meu canal, né? Foi o que o Barão falou. É nesse sentido, assim, o cara que não fica se atendo aos números, né? É o cara que vai lá e torce, assim. Então, até esse cara que não entende nada de futebol, e aí no caso de tática de futebol, ele sabia que o Atlético Paranaense, por entrar com um time misto, ele iria jogar no contra-ataque, né? Isso era a coisa mais óbvia do mundo. Por isso que eu tô falando. E aí é a crítica que eu faço ao staff do Palmeiras. Porque tem análise de desempenho, tem comissão técnica, né? Tem auxiliar, tem os carambas, tem tudo. Né? Tem olheiro que estuda como o Atlético Paranaense joga e tudo mais. Então, até a pessoa que não sabe nada de futebol, que conhece só como o Atlético vem jogando nos últimos jogos, como o Felipão costuma se comportar em jogos difíceis, todo mundo sabia, né? De novo, assim, não precisa ser um especialista. Quem não sabe nada de futebol já sabia que o Atlético Paranaense iria entrar nesse jogo para jogar no contra-ataque, para ser reativo, para punir os espaços que o Palmeiras ia deixar. Porque o Palmeiras certamente iria para cima porque, né, a escalação saiu e a gente viu que iria entrar com uma força máxima. Ou seja, o Palmeiras vai para cima e o Atlético vai se comportar de forma reativa, né? Não retranqueira, reativa. E foi eficiente. Foi eficiente, assim como todas as equipes que vêm enfrentando o Palmeiras recentemente, tirando na Libertadores e tirando o São Paulo, que atacou e agrediu o Palmeiras, mas tirando essas exceções, todos os outros adversários, eles têm punido o Palmeiras em bolas de contra-ataque. E o Palmeiras vem tomando gols, né? Antes o Palmeiras tomava contra-ataque, mas não estava tomando gol. O time estava, de certa forma, com uma contingência muito boa, né? Agora não. O Palmeiras tem um problema defensivo que os adversários já sabem. O Palmeiras vai vir para cima, a gente vai ter que suportar a pressão e o Atlético, o Furacão segurou a pressão. E isso, naturalmente, isso é normal em qualquer equipe que ataca muito. Se por mais que você ataque, você vai cometer um erro. E o Palmeiras comete erros nessas partidas. Um erro de passe de bola, um erro de saída de bola, né? E aí não há tempo para recomposição. Então esses meias do Palmeiras que fazem a ligação pro ataque, esses caras não podem errar. E eles vêm errando um passe ou outro, e normal, isso é normal, tá? Isso não, porque ninguém é o Tony Kroos, tá? Que não vai errar um passe. Tony Kroos no auge, no caso, né? O Tony Kroos no auge não errava um passe. Ninguém é o Tony Kroos, os caras vão errar. Isso é normal. Isso acontece, né?
E qualquer time que é ofensivo, isso acontece. Aconteceu com o Flamengo do Jorge Jesus, isso aconteceu com o Galo. A diferença é a marcação-pressão. Quando você perde a bola, a recuperação. O Palmeiras não tem essa marcação ajustada ainda para quando perde a bola recuperar e não ceder o contra-ataque para o adversário. Ou se ceder o contra-ataque para o adversário, você tem jogadores para recomposição de velocidade para fazer a cobertura e não permitir a finalização. Então, o Palmeiras vem sofrendo isso de forma crônica nos últimos jogos. E pela forma como era óbvio que o Atlético Paranaense ia se comportar, o Palmeiras foi presa fácil. Né? O Palmeiras foi presa muito fácil para o Atlético Paranaense. Os 2-0 não refletem o que foi a partida, porque o Palmeiras foi para cima de fato. O Palmeiras criou, o Abel Ferreira falou em coletiva. 35 chances, né, se eu não me engano, que falaram. O Palmeiras teve 35 chances de marcar e não fez nenhuma. Talvez uma só bola muito perigosa. O Bento teve que trabalhar, mas uma única chance cara a cara, que eu acho que foi o Veron. Ele e o goleiro, aí o Veron chutou, né? Tentou tirar do goleiro e acabou errando o gol. Por uns detalhes, né? A bola acabou saindo. Mas tirando esse lance, né? O goleiro teve que fazer defesas importantes e os outros chutes foram para fora, né? Como vem acontecendo com o Palmeiras. O gol é gigantesco, o Palmeiras não consegue acertar o gol, né? É simples assim. Ou o Palmeiras erra o gol, ou consagra o goleiro, né? Foi o que aconteceu com o jogo contra o Avaí, que consagrou o Vladimir, né? Então, assim, eu faço esse ponderamento, né? Porque, assim, não é, tá puto, não é isso. Assim, se o Palmeiras quer brigar pelo título, como já declarou o Abel Ferreira, ele tem que entender cenários e cenários. Agora, assim, se existe uma vaidade, e o Abel já mostrou inconformismo por várias vezes de ser chamado de retranqueiro. Se existe uma vaidade do Abel Ferreira de olhar para a partida, não, hoje eu vou jogar retrancado. Ele tem uma responsabilidade como treinador do Palmeiras com o elenco, com a entidade, com o torcedor. Se tiver que jogar de forma retrancada e feia, né, como as pessoas julgam, ele tem que deixar essa vaidade de lado. Porque o Palmeiras, mais uma vez, eu vou repetir, era óbvio para todo mundo. Até para quem não sabe nada de futebol. O Furacão vai entrar, por estar com o time misto, o Furacão vai entrar para jogar trancado e ser reativo. E é um time eficiente de forma, porque o campo do Palmeiras, o gramado sintético, assim como é a Arena da Baixada, é um gramado veloz. Esse tipo de gramado contribui o contra-ataque. Esse tipo de gramado ele ajuda muito para o time que quer ser reativo. Mesmo os times que não estão acostumados a esse tipo de gramado. Ainda mais com um time como o Atlético Paranaense, que sabe como se comportar nesse gramado, foi um deleite, né? O Palmeiras foi presa fácil para o Atlético Paranaense. Não vou dizer aqui que o torcedor do Furacão não passou por maus bocados. Que o torcedor do Furacão não sofreu também. Falou, meu Deus, que sufoco. Não vou dizer aqui isso, né? A gente também não pode ficar de hipocrisia. Agora sim, depois que termina o jogo, é fácil fazer essa leitura. O Palmeiras, de fato, assim, foi presa muito fácil para o Atlético Paranaense. E assim, os 2-0 ficou barato, tá? Poderia ter sido 3-0 tranquilamente. Porque foi uma noite em que a bola do Palmeiras não ia entrar. É aquele jogo que a gente sempre fala. Se tivesse acontecido o jogo até agora, o Atlético Paranaense talvez tivesse feito mais uns 5 gols e o Palmeiras não ia conseguir fazer mais nenhum. Poderia chegar a 100 finalizações. Porque o Palmeiras não é eficiente. Né? Não sei o que acontece na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O time não tem a mesma concentração. Né? E o time não é eficiente. Sim. Bolas que, por exemplo, o Palmeiras fez contra o Petroleiro. Né? Fez gol de tudo quanto é jeito naquela fase de grupos contra o Petroleiro. Aí quando os jogadores repetem os mesmos lances em partidas como essa, que partidas difíceis, eles não fazem. Né? Veiga teve chance de chutão, não conseguiu. Gustavo Scarpa tentou chute fora, não conseguiu. Veron teve chance cara a cara, não conseguiu. Rafael Navarro não deu também. E aí sim, Gustavo Gomes, aí não vai. A bola não quis entrar e quando a bola foi em direção ao gol, né, que não foram muitas oportunidades, falou aí, 30 e poucas finalizações, né? Quanto que eu falei? 35, é que a entrevista estava recente na cabeça. Agora já não... Comecei a estar falando aqui, foi questão de minutos, né? Mas já esqueci. 30 e poucas finalizações, né? E, olhar friamente, poucas foram de fato em direção ao gol.
E algumas que foram em direção ao gol foram fracas, né? Chute do Dudu, por exemplo. Teve um chute do Dudu que foi fraco. Tranquilo pro goleiro. Mas que foram um pouquinho mais dificuldades, o Bento defendeu bem. Então, assim, o Palmeiras que... É uma coisa que o Abel falou assim, o time não tem a concentração necessária para ser eficiente e matar o jogo. Isso de fato é. E aí, é aquilo que eu falei. O maior problema do Palmeiras hoje, que eu vejo, não é a questão física. É a questão mental. Por isso que eu digo assim. E aí, não é dizendo que... De novo aqui, não é aborrecimento nem nada. Assim, eu acho que cabe ao treinador do Palmeiras entender que o time está desgastado. Fez um jogo na Libertadores recente e é um time que está mentalmente exausto. Então, assim, não dá para jogar no ataque porque o time está exausto. Então, os caras da frente que deveriam fazer o gol não vão conseguir fazer o gol e os caras de trás que deveriam cortar bolas difíceis não vão ter o nível de concentração para fazer esse corte. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho mais atrás, né? Vou jogar um pouquinho mais recuado. Não, assim, eu não sei se existe uma vaidade, eu não sei... a obrigação, e aí, assim, parabenizar a torcida do Palmeiras que... outra coisa que o Abel, que tá ficando chato também do Abel Ferreira falar é criticar a torcida, né? Tem o torcedor que sempre apoia, na vitória e na derrota, né? A vitória é dedicada a esses torcedores, né? Vai ter o torcedor que só torce quando vence, o ingresso para assistir um jogo do Palmeiras no Allianz Parque não sai por menos de R$50, tá? Para pensar o que é R$50 hoje, tá? Não sai por menos de 50. Eu tô sendo generoso aqui, tá? O ingresso para ver o jogo do Palmeiras no Allianz Parque não sai por menos de R$50. O torcedor foi lá, mais de 30 mil torcedores, tá? Foram até o Allianz Parque para ver o Palmeiras vencer e abrir distância para o Corinthians, tá? E para o Atlético manter a distância de pontuação para o Atlético Paranaense. O Palmeiras vai lá e é presa fácil daquilo que eu falei, que todo mundo sabia o que ia acontecer. O Atlético Paranaense ia ser reativo, e é um time eficiente de forma reativa, né? E aí não quero tirar os méritos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou da forma como deveria jogar esse jogo. Porque tá pensando no jogo da Libertadores na próxima semana. Então se os caras vão vir para cima, a gente vai contra-atacar, a gente vai reagir. E nisso aqui a gente vai fazer muito bem. É o Felipão, né? É um cara copeiro. Então por isso que eu digo assim, o Palmeiras passa por momentos de instabilidades e é normal isso acontecer, tá? Isso é absolutamente normal. Agora sim, pro restante dos próximos jogos que são considerados, que a gente pode dizer que são fáceis pro Palmeiras vencer, apesar de enfrentar o Fortaleza no Castelão, mas o Fortaleza é o lanterna do campeonato, tá? Eu acho que cabe o Abel Ferreira, como treinador do Palmeiras, ele ter essa humildade de olhar e entender que não dá. Não dá. Esse jogo, assim, era um jogo que o Abel foi com força máxima. E era um jogo para vencer, porque se vence esse jogo, aí todo aquele planejamento de gestão de energia de jogadores seria assim, entra com um time meio misto contra o Cerro Porteño, depois faria contra o Fortaleza também um time meio misto, mirando o São Paulo na Copa do Brasil, né? Agora não, assim, por ter perdido esse jogo, ele vai com um time misto, obviamente, contra o Cerro Porteño, aí ele vai ter que ir com força máxima contra o Fortaleza, para recuperar esses pontos que foram perdidos pelo Atlético Paranaense, e aí contra o São Paulo o que ele vai fazer? Vai com força máxima de novo? Esse time em força máxima em sequência já mostrou que mentalmente ele está exausto. Então, contra o Fortaleza, ele vai ter que ir de novo com um time misto. Mesmo sabendo que pode ser que ele perca o empate, né? A menos que ele vá pro tudo ou nada, que pode acontecer também. Às vezes na cabeça dele, fala, vamos pro tudo ou nada, porque se for eliminado da Copa do Brasil, pelo menos, a gente vai ter mais tempo de descanso, né? Pode ser também. Eu acho que é um bom jeito de se pensar o restante da temporada. Agora, jogando no Allianz Parque contra o São Paulo, uma derrota, uma eliminação vai ser inadmissível para o torcedor. O torcedor que aplaudiu após esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele não vai aplaudir o Palmeiras se for eliminado pelo São Paulo. Então, sim, são outros contextos, né? Se fosse eliminação por Fortaleza na Copa do Brasil, talvez o torcedor não ficasse tão aborrecido, mas contra o São Paulo vai doer.
Então, assim, aí entrou um problema, né? Por isso que eu falo assim, eu não sou estrategista, né? Não sou membro de clube, porque é o que eu falo. Se eu fosse, se eu fosse treinador, se eu fosse analista, eu não estaria aqui, eu estaria recebendo uma bolada, né? Agora sim, é aquilo que a gente sempre fala. O Atlético Paranaense contra o Palmeiras seria um jogo que ia encaixar, porque o Palmeiras iria para cima. Agora, se o Palmeiras voltasse a jogar como no ano passado, de forma iam ser dois times reativos e provavelmente teriam empatado. Provavelmente. Porque um não vai sair pro jogo e o outro também não vai sair pro jogo. Então provavelmente teria empatado. Agora é um jogo muito óbvio, né? O Palmeiras vai para cima, o outro vai reagir, provavelmente o Atlético vai ganhar, até por conhecer como jogar, como se jogar no gramado sintético. Contra o Fortaleza, aí é outro cenário, né? É um time que vai para cima, é um time ofensivo, e o Palmeiras que vai entrar vai ser um time reativo, deve ser um time ofensivo de novo, porque eu não sei a vaidade do Abel, eu não sei se é uma vaidade ou não permite mais que ele jogue de forma reativa, a não ser que seja contra o Galo ou contra o Flamengo, né? Tirando essas duas equipes, o Abel Ferreira ele não consegue dar um passo atrás e olhar, cara, vamos jogar de forma reativa de novo. E ele fala, né, que ele treina muito o ataque, né, muito mais o ataque do que a defesa. Talvez seja a hora dele voltar a treinar a defesa de novo. Porque mais uma vez o Palmeiras é vazado antes de marcar, dessa vez nem marcou, né? E a gente sabe que no futebol, quando você tem que correr atrás de um resultado negativo, né, de um ter que virar uma partida, é sempre muito mais desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente também. Então, sim, são várias lições que o Palmeiras e a sua comissão pode tirar desse jogo, não só desse jogo, já poderia ter tirado essa lição do jogo contra o Avaí, já poderia ter tirado essa lição dos dois jogos contra o São Paulo, já poderia ter tirado essa lição do jogo contra o Atlético Goianiense, né, que foi aquela virada heróica, e parece que não tá tirando lição nenhuma, né? Parece que não tá tirando lição nenhuma. Ah, taticamente, o time tá muito bem. Sim, mas o time tá mentalmente cansado. Por isso que eu digo. E é aquilo que eu falei. Os caras que fazem gols na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o cansaço não permite esse nível de concentração. O zagueiro, o volante que tira a bola num contra-ataque na Libertadores, o cansaço mental não permite que ele faça isso também no. E não é nem por uma questão física, é a concentração. É na hora de dar o bote, é na hora de ter a malícia de, ó, vai cruzar a bola aqui, eu não posso recuar mais, eu vou parar aqui para tirar a bola, porque o cara vai cruzar a bola aqui. E assim, né, quando você tá só no seu físico e não no mental perfeito, você acaba tomando decisões que assim, vai muito por instinto, né? Não vai assim no racional de parar e olhar, pô, o jogo aqui, opa, o cara tá chegando aqui, marca a bola e tiro, né? Que poderia ter sido evitado o primeiro gol do Atlético Paranaense. Ou o próprio lance de penalidade, né? Que é o segundo gol do Atlético Paranaense. Então, ou a expulsão do Gabriel Menino, né? Que poderia ter sido o terceiro gol do Atlético Paranaense. Que é a coisa da concentração. Se fosse um jogo de Libertadores, muito dificilmente teria acontecido, porque o time se prepara de uma outra forma. Mas o Campeonato Brasileiro, a preparação é outra, né? Assim, e não é dizendo que o time está menosprezando o Campeonato Brasileiro, mas não dá, assim. O combustível, né, mental para você se preparar para um mata-mata de Libertadores é diferente, né? É diferente. A Libertadores, ela é o objetivo principal, ela é a cereja do bolo. E para o torcedor também é, e os jogadores entendem isso. Então na Libertadores é um negócio diferente, né? É uma preparação diferente. Um jogo de Campeonato Brasileiro é complicado, assim. A gente pode se manter bem fisicamente, agora mentalmente a cobrança vai pesar, a menos que seja um clássico, né? E aí a questão clássico pode pesar quando se o Abel decidir ir pro tudo ou nada, contra o Fortaleza e depois contra o São Paulo, pelo menos o aspecto mental de jogar um clássico pode fazer a diferença e o time entrar bem fisicamente e psicologicamente entregar mais por ser um clássico choque. Pode ser, né? Mas aí é o campo especulativo. E pro Atlético Paranaense, né, agora sim, saindo de Palmeiras e até indo pro Furacão, grande resultado, assim, um resultado absolutamente fenomenal. Chega à vice-liderança do campeonato. E aí, cara, assim, é impressionante. Há 2 rodadas atrás, absolutamente ninguém colocava o Furacão como uma equipe que poderia brigar pela liderança. Ninguém. Eu falava aqui, ó, cuidado, né? É o Furacão do Felipão. É o Atlético Paranaense do Felipão. 2018, o Felipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras,
né, jogando com o time reserva. O Felipão estava focado na Libertadores. Aí foi ganhando, foi pontuando com o time reserva. Quando foi eliminado a Libertadores, né? Aí, pô, estamos bem no Campeonato Brasileiro, jogando com o time reserva. Agora a gente foca aqui e foi isso que aconteceu, foi campeão. E por isso que eu disse aqui, só olho no furacão do Felipão, mas assim, sem muita convicção de que, pô, esse time pode brigar pelo título, de fato, né? E não, agora sim, a gente começa a olhar pro Atlético Paranaense com outros olhos. Eu acho que ainda pensar em título é distante, até pelo que aconteceu contra o Palmeiras. Eu não imaginava 2 rodadas atrás que o Palmeiras fosse empatar com o Avaí e fosse perder para o Furacão em casa. Eu imaginava um empate contra o Atlético Paranaense. No máximo, né? No máximo. Eu imaginava a vitória, mas no máximo um empate. E assim, foi um empate e uma derrota. Então você vê que o campeonato ele vai se apresentando para algumas equipes ao longo da temporada. E neste momento se apresenta uma possibilidade real tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Atlético Mineiro. E o Palmeiras vive o seu momento de inconstância, que isso vai passar também. O Palmeiras vai voltar a engatar uma sequência de 3, 4 vitórias, pode voltar para a liderança ou pode ficar encostado. Isso vai acontecer. Agora o grande problema é que esse mês é decisivo. Tanto o Furacão, tanto o Atlético Mineiro podem eventualmente ser eliminados de uma das competições. Pode, tá? Pode. O Palmeiras também, né? Tem uma desvantagem contra o São Paulo. Então, se o Palmeiras de repente é eliminado da Copa do Brasil, aí é outro contexto. Aí o Palmeiras volta a ganhar um certo favoritismo de novo. Mas se passar do São Paulo, aí eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ficando. Eu não vejo o Palmeiras favorito ao Campeonato Brasileiro se manter vivo nas 6 competições. A Libertadores vai ser a prioridade máxima, né? Vai ser a prioridade máxima e isso vem se comprovando dentro de campo. Agora, a questão de disputar todas as competições, o Brasileirão, se o Palmeiras passar pelo São Paulo, eu vejo difícil. Vejo, por exemplo, mesmo que o Furacão e o Galo sigam também em todas as competições, eu vejo difícil, porque vai ser muito loteria, né? Vai ficar entre essas equipes aí. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, né? O Flamengo podendo chegar, porque se o Atlético Mineiro ficar nas 3 competições, necessariamente o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então o Flamengo com 2 competições pode muito tranquilamente chegar, porque tem muita qualidade. Os reforços que vão vir para o Flamengo é impressionante, né? Já tem o Everton Cebolinha. E confirmou-se a chegada do Vidal, né? Sai o Andreas Pereira e chega o Vidal, cara. Uma reposição de muito peso, tá? De muito peso. Então, te imagina que se o Flamengo for eliminado, o Flamengo vai voltar a brigar pelo título, porque os outros vão disputar outras competições e vão oscilar. E o próprio Furacão eu coloco hoje como um dos possíveis candidatos, sim. Porque eu relembro o trabalho do Felipão de 2018 com o Palmeiras. E apesar de não ter a mesma qualidade de elenco, o time está muito ajustado, né? E está fazendo, mesmo com o time misto, isso já desde a temporada da rodada anterior, que com o time misto o Furacão goleou, né? Foi uma goleada de 4-2 para cima do Red Bull Bragantino. Então, assim, o time que vai jogar quando tiver que mesclar o time de forma mais retrancada, mais reativa, e nesse perfil de jogo vai pontuando e pode, né? O campeonato pode se apresentar em certo momento, por que não? Aí eventualmente é eliminado de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, ficando só com o Campeonato Brasileiro já perto do topo da tabela, né? Aí o negócio fica muito favorável, por que não, né? Eu acho que é possível, acho que é cedo ainda, cedo assim. Nesse momento eu sigo na onda de todo mundo, tá? Entre o Palmeiras e o Galo. Pelo elenco que tem, pela possibilidade da gestão do elenco. Agora, o Corinthians eu já não vejo em condições, pelos desfalques que tem hoje, né? E esses desfalques vão pesar por um tempo e é um tempo que o Corinthians vai perder pontos importantes que vai tirar o Corinthians de fato da briga pelo título. Mas o Atlético Paranaense sim. Eu vejo com possibilidades reais, porque vem fazendo a gestão do seu elenco e apesar de não ter a mesma qualidade de jogadores, vem se reforçando, obviamente, apesar de não ter a mesma qualidade de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, é um time que vem fazendo um grande trabalho, tá? Então,
entra no bolo, eu acho, tá? Entra no bolo. E aí dizer quem que vai ganhar, aí, cara, tem muito tempo. Porque é o que eu falei, há 2 rodadas atrás a gente já colocava o Palmeiras como virtual campeão. Pela regularidade, né? Pela regularidade, mas a questão, o aspecto mental, o time tá visivelmente para mim tá exausto. Tá? E aí entra, falei e vou repetir, o trabalho do Abel de olhar e falar, cara, não dá para atacar o tempo todo, porque o time não vai ser efetivo e não vai ter a mesma concentração para se defender. Né? E eu falei, já citei aqui vários jogos em sequência que o staff do Palmeiras teve partidas para analisar e repensar a forma de jogar e aparentemente vão seguir jogando da mesma forma. E seguir jogando dessa mesma forma pode ser eliminado pelo São Paulo, né? E vai seguir perdendo pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Né? Enfim, dor de cabeça para os caras. Né? Falei, se fosse dor de cabeça para mim, eu estaria lá ganhando uma bela bolada. Né? Como a gente só olha de fora, o extracampo, a gente faz essa leitura aqui, que pode estar totalmente errada. Né? Pode estar absolutamente errada. Mas enfim, é isso, gente. Acabei me delongando aqui. Falei, eu ia gravar só na segunda, né? Mas, cara, goleada do Fluminense, né? Vitória do Galo, vitória do Flamengo e derrota pro Palmeiras, né? Foram alguns resultados bastante interessantes para embolar o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, por hoje finalizo, né? Domingo tem, deixa eu puxar aqui de novo os jogos de domingo, né? São Paulo, mirando aí a volta às vitórias, né, no Campeonato Brasileiro. Enfrenta outra equipe que também vai ter uma parada difícil, de Sul-Americana. O São Paulo está meio encaminhado, mas eu não acho que está garantido. Tá? Até porque aconteceu na partida no Chile e em Santiago e pelas reclamações do Rogério Ceni, tá? As reclamações do Rogério Ceni pós-jogo me preocuparam, porque isso pode fazer com que a arbitragem veja com maus olhos, tá? Veja com maus olhos. Fala, vai falar que prejudicou, então agora a gente vai prejudicar mesmo. A gente sabe que isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Fala, tá sugerindo que a gente prejudicou, agora vocês vão ver o que é prejudicar, né? Panelinha de árbitro, né? Falou mal de um, mexeu com todos. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Então me preocupo por causa disso. Porque pode ser de fato. Agora sim, eu acho que cometeu gafes, a arbitragem sim. Mas aí você sugerir em coletiva que aconteceu isso, aí é mais grave, né? Aí os caras podem olhar com maus olhos e falar, não, agora vocês acharam que a gente prejudicou, agora a gente vai prejudicar mesmo, agora vocês vão ver o que é ser prejudicado. Né? Então, sim, eu teria uma certa calma se eu fosse o torcedor do São Paulo para essa próxima partida, porque pode ser, em questão de arbitragem, uma partida difícil. São Paulo vai ter que entrar nesse jogo muito preparado. Então, esse jogo de meio de semana aí também pode ser um jogo para o São Paulo, não sei, um resultado ruim ou não, né? Mirando força máxima, se é que é possível, né? Porque vai ter 3 desfalques já para o jogo contra a Universidade Católica pela Sul-Americana. Jogos importantes na parte de baixo da tabela, a gente vai acompanhar tudo e amanhã a gente está de volta para falar sobre esses jogos. Gente, valeu demais, me estendi demais hoje, mas é isso. Por hoje eu finalizo. Forte abraço para todo mundo, ótimo final de semana e até amanhã. Tchau.